Bom, gente, eu estou até meio, não sei nem a palavra certa, né, mas estou meio constrangido, assim, com tanta expectativa, assim, como se eu acho que vocês estão esperando muita coisa e talvez eu não tenha muita resposta para dar para vocês. Na verdade, são perguntas, a gente está buscando algo de Deus e se nós formos embora com uma pergunta ardendo dentro de nós, pode ser até mais valioso do que a gente achar que tem resposta. Amém? Então, não fiquem assim, muito tensos, né? Mas vamos ter expectativa, mas que Deus possa fazer algo diferente. E outra coisa que eu queria dizer, assim, que Deus tem estado realmente presente, claro, todos têm sentido, mas eu queria, assim, falar especificamente, assim, das aulas, dessas aulas que eu estou dando, porque eu tenho sentido, assim, às vezes, muita incapacidade e Deus tem atuado até abrindo certas coisas durante a palavra ou antes da palavra, então é algo que só Deus pode fazer. Então, que Deus continue fazendo isso, não só nesse momento, mas nas outras aulas, em todo o nosso tempo aqui e depois que saímos daqui também, né, que nós temos uma missão, nós temos uma jornada, nós temos uma busca, e que Deus possa nos levar cada vez mais a entender uma das coisas assim, principais que eu queria trazer para vocês, é aquilo que já coloquei, que assim como houve um grande plano de Deus para trazer um filho, que era Jesus, na sua primeira vinda, tem uma outra expectativa para nascer um filho no final dos tempos. Eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas, na verdade, sim, tem mais coisas para a gente examinar juntos na palavra, mas até esse ponto onde nós fomos, eu nem coloquei o diagrama de novo aqui, mas aquela expectativa de que, assim como na primeira vinda precisava nascer um filho, agora, para a segunda vinda, precisa nascer um filho. Amém? Então, isso é uma das coisas principais que eu queria compartilhar, porque nós não temos tido muita expectativa e muito entendimento daquilo que Deus quer fazer. Eu queria começar, já citei esse versículo ontem, mas a gente não leu, eu queria começar em Isaías 53. Então, nós lemos ontem Apocalipse 12, falamos da mulher que aparece naquela visão em Apocalipse 12 e o filho que ela vai ter. Agora, em Isaías 53, tem toda essa descrição do sofrimento de Jesus na primeira parte do capítulo. Mas eu vou ler a partir agora do versículo 10, Isaías 53, 10. Contudo, a minha tradução fala, foi da vontade do Senhor. Algumas traduções falam que agradou ao Senhor. Essa aqui é uma das frases mais chocantes da Bíblia, eu diria. Foi do agrado do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade. Então tem uma posteridade. Jesus nasceu não para ser um único acontecimento, o mistério da piedade. Jesus veio, Deus em carne, isso foi único, claro, ninguém vai ser como ele, mas essa manifestação de Deus em carne não era para ser só esse acontecimento e acabou. É para isso continuar durante toda a igreja, durante todo o tempo, daquele dia em diante, é a posteridade. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E aí, versículo 11, ele verá o fruto do trabalho da sua alma, o fruto
do sofrimento, fruto das dores de parto, fruto daquilo que ele sofreu, ele verá o fruto desse trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então, o que nós estamos dizendo é que o que Jesus fez na primeira vinda, ele vai consumar na segunda vinda. E quem vai voltar e trazer o reino de Deus em plenitude, quem vai implantar, quem vai reinar em Sião, é Jesus. Amém? É Jesus. Ninguém vai tomar essa glória dele. Ele é o rei, ele que vai receber a atenção, ele que vai fechar as questões não fechadas, ele que vai resolver todas as coisas. Porém, para que ele possa voltar, e um outro texto que eu gosto muito de citar, é 2 Tessalonicenses 1, não sei se é versículo 10, onde fala assim que ele vai voltar para ser admirado nos seus santos. Vamos ler lá? Ele fala do juízo, mas fala que ele vai ser admirado nos seus santos. Vamos começar no versículo 6. 2 Tessalonicenses 1, 6, de fato, é justo diante de Deus que ele pague com tribulação os que vos atribulam. Ele está falando sobre o sofrimento que as igrejas, que os cristãos passavam naquele tempo. E para vós que sois atribulados, vos dê alívio, bem como a nós, quando o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder, quando naquele dia ele vier para ser glorificado ou admirado nos seus santos, admirado em todos os que houverem crido, pois crestes em nosso testemunho. Então, o que Jesus começou na primeira vinda precisa e vai gerar fruto, e esse fruto vai amadurecer e vai crescer para formar algo tremendo, algo maravilhoso. Jesus vai voltar não para uma igreja derrotada nem dividida, mas para uma igreja gloriosa que vai glorificar Jesus na sua volta. Amém? Então é isso que nós cremos, é isso que nós esperamos, é disso que o diabo tem medo, dessa igreja, e é por isso que nós estamos buscando ao Senhor, para que Ele realmente faça cumprir o que Ele prometeu. Então eu vou agora também ler pelo menos 2 passagens que falam da nossa expectativa dessa noiva gloriosa. Antes de falar do filho, então, porque o filho que Deus espera tem esse processo. Primeiro tem que ter a preparação da noiva. O filho não vai nascer sem que a igreja esteja preparada, sem que a noiva tenha condições de dar à luz a este filho. Então, são passagens bem conhecidas, mas eu queria que lêssemos juntos, até mesmo como a nossa oração nesta manhã, para que Deus faça isso. A primeira e mais o texto, se alguém te perguntar assim, mas você acredita que a igreja vai ser gloriosa? Você crê mesmo que vai ter uma noiva perfeita para Jesus? De onde? Como é que você pode afirmar isso? Tem alguma base na Bíblia? Alguém sabe onde está isso? Tem um texto que sobressai a todos os outros textos. É o texto para quem acredita que realmente
Jesus não vai ser envergonhado com uma noiva despreparada, desarrumada. Onde que a gente tem que saber, se você crê nisso, por que você crê? Porque eu aprendi na apostila, aprendi em Sorocaba, falaram para mim isso não é resposta. Por que você crê que vai ter uma igreja gloriosa? E onde? Efésios 5, tem que ser nosso texto, tem que ser nossa oração, tem que ser nossa esperança, assim como Daniel tinha um texto que prometia que haveria uma restauração depois de 70 anos do cativeiro, assim como Deus prometeu no Jardim do Éden que viria um filho, da mulher nasceria um filho para derrotar a serpente. Nós precisamos ter uma expectativa, precisamos ter uma certeza de que realmente essa noiva vai aparecer. Eu estou falando isso porque é difícil acreditar nisso, não é? A irmã falou na oração, um monte de figuras da igreja hoje. Tá difícil de ver essa igreja. Nós estamos vendo uma igreja leprosa, doente, encurvada. Nós estamos vendo todas aquelas imagens. A igreja está tudo menos bonita, pelo menos é assim que a gente... nem todo mundo vê assim, Tem muitas pessoas, inclusive durante a história, já mencionei isso, houve, naquela época que a gente, na história, quando você estuda a história, principalmente da igreja, mas mesmo na história secular, a Idade Média é muitas vezes chamado assim da Idade Escura, da Idade das Trevas, muita ignorância, muita, assim, mesmo a sociedade, muita opressão. Tinha uma igreja e naquela época eles pensavam, a igreja já é o reino de Deus na terra, a igreja está mandando, a igreja está governando, a igreja mandava mais do que os imperadores. Tem uma cena, eu nem lembro muito assim a data, assim, tem uma cena que a gente vai lendo, estudando a história, tem algumas cenas que ficam na nossa mente. Tem uma cena lá que tinha um imperador que ele teve que pedir perdão, ele tinha que se humilhar diante do Papa. E o Papa não deu muita trela para ele, não. Ele teve que ficar na neve, sofrendo frio lá, para fazer uma penitência. Eu não estou lembrando assim, de nada das circunstâncias, mas eu lembro daquela imagem assim, do imperador, do cara mais poderoso em termos de governo, na neve, passando frio, porque o Papa tinha falado assim, enquanto você não fizer isso, eu não te perdoo. Então, a igreja já passou, isso que a gente visualiza mais, uma época em que a igreja era poderosa, uma época em que a igreja mandava mais do que os grandes imperadores, mas como eu tenho falado, assim, todas as igrejas protestantes também têm passado pela mesma situação. Hoje as igrejas... nem todas, assim, não tem muito essa coisa assim, de igreja estatal, que mesmo na época da Reforma tinha. Várias igrejas protestantes eram igrejas estatais, tinham muito poder em relação ao governo, junto com o governo, mas hoje nós temos muito, sim, o poder de influência, poder econômico. Então, essa mesma situação de uma igreja que se acha poderosa, que se acha grande, nós temos muitas igrejas, e não estou falando que não são de Deus, mas tem igrejas que se acham poderosas por causa dos números, assim, grandes números. Então, quando eu falo assim, a gente olha para a igreja e vê uma igreja que não é a igreja gloriosa, eu sei que nem todo mundo concorda com essa minha análise. Mas eu acho que a maioria de nós aqui, nós estamos olhando para a igreja com essa outra ótica, de que a igreja, essa igreja que aparece, essa igreja que vemos mais visível, não é o tipo de igreja que Deus está esperando. Então, quando a gente lê um texto como esse, a gente precisa de muita fé nas promessas de Deus, de que realmente vai existir uma igreja como Deus quer.
Amém? Deu para entender? Então, assim, é difícil a gente crer nisso, mas eu quero encorajar a todos nós a crer nessa palavra. Efésios 5, 25. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Liga isso aqui com o que nós acabamos de ler em Isaías 53. Jesus verá ou não verá o resultado do seu sofrimento? Ele verá. Os morávios aplicaram isso diretamente para missões, e isso com certeza foi um cumprimento tremendo. Com certeza, né, eles começaram, o Eliasaf, né, falou um pouco sobre aquele livreto, né, Sangue e Fogo, né, a história dos morávios. Realmente é uma história tremenda. Nós estamos querendo, existem mais detalhes, mais dados sobre esse avivamento, e nós estamos nos preparando. Se Deus quiser, um dia nós vamos conseguir colocar à disposição da igreja no Brasil um relato mais completo desse avivamento, porque realmente foi algo que marcou a história da igreja, e tudo começou numa celebração de Santa Ceia. Então foi algo tremendo. Jesus se revelou como em Isaías 53, como aquele que veio e se entregou. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E eles saíram dali com uma missão, para ganhar para o Cordeiro as almas que ele conquistou, para que o sofrimento de Jesus não fosse em vão. Que coisa tremenda! Mas eu quero ir um passo além. Aliás, isso aconteceu entre eles também, porque esse grupo que estava morando e se reunindo nessa propriedade do conde Zinzendorf, esse grupo era um grupo perseguido. Todo mundo estava se refugiando ali por causa de perseguição. Eles tinham vindo de várias regiões, de várias origens religiosas, e esses perseguidos estavam morando ali pela bondade, pelo coração grande do conde Zinzendorf, estavam morando ali, se refugiando da perseguição e brigando entre eles. Estavam ali fugindo da perseguição e quase que comendo uns aos outros. É uma coisa absurda. E ali, naquele momento em que Deus os visitou, Deus quebrou todas as barreiras entre eles. E eles foram tocados pelo amor do Cordeiro por eles e aprenderam a amar uns aos outros. Então ali tinha uma pequena amostra dessa igreja gloriosa, que Jesus se entregou por ela. Então Jesus amou a igreja, se entregou por ela, e eu quero dizer que Isaías 53, ele verá o fruto do seu trabalho, fruto do seu sofrimento, e ficará satisfeito. Quanto será que satisfaz o coração de Deus? O pai, o que vai satisfazer o pai de que essa noiva está pronta, que o filho pode casar com ela? Então, se Deus é muito exigente, mas o sacrifício de Jesus foi perfeito, eu arrisco dizer, apesar de tudo que nós estamos vendo, e não precisa olhar para longe, só basta olhar para dentro da gente mesmo, aquilo que o Roberto tem ministrado é algo muito sério. Eu espero que todos estejam guardando essa palavra no coração para meditar, porque realmente o que Deus quer fazer em nós é tirar toda essa impureza, toda essa idolatria, toda essa visão que Deus deu para Ezequiel, olhando para o santuário. Ele viu uma coisa e falou assim: mas tem pior. Ia para o outro assim: você viu isso aqui? Mas tem pior. Você viu mais isso aqui? Mas tem algo pior ainda. Você acha que é diferente disso hoje? E será que é só lá fora, lá a gente sempre pensa de alguém, de alguma igreja, de alguma
a gente dá os exemplos, né, de, eu vi na televisão alguém falando assim, eu ouvi no rádio, eu estive numa igreja onde fizeram assim, assim, assim. Gente, precisa chegar um pouco mais perto de nós, né? Onde está essa impureza? Onde está essa idolatria? Então, ele se entregou por ela, versículo 26, a fim de santificá-la. Então, como tem sido falado, tanto pelo Roberto como pelo Michel também, assim, que Deus olha para nossas impurezas, Ele tem nojo, Ele quer que a gente sinta nojo de nós mesmos, mas Ele quer que a gente sinta o amor incondicional dEle. Ele se entregou por nós para nos santificar. E Deus é bastante persistente, né? Como o autor da Patrola fala assim naquela promessa no final de Mateus, que fala assim, né, o final do Evangelho de Mateus, ele dá a grande comissão, né, e tudo, e depois no final ele fala assim, eis que estou convosco até quando? Até a consumação do século. Ele falou assim, gente, isso não é uma promessa, isso é uma ameaça. Ele não vai nos largar até Ele conseguir. É uma promessa, gente. É uma promessa porque, gente, só Deus para ir atrás da gente e ir atrás até nos purificar. Até nos purificar. Então, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com lavar da água pela palavra. Alguém está achando que está tendo muita palavra esses dias? Tá cansando, assim, é muita palavra? Acho que tem que vir mais, né? Porque essa lavagem, lógico, não tudo de uma vez, né? Precisamos pegar essa palavra, começar a viver, orar em cima dela, tudo, depois ter mais. Mas essa lavagem da água pela palavra precisa continuar. Precisa continuar, né? E Deus é persistente, Ele vai fazer. Versículo 27. Para apresentá-la a si mesmo. Então, Deus prepara, Deus purifica e Deus apresenta a Ele mesmo. Não é lindo isso? Deus faz tudo assim, né? Assim, né? Tem aquela tradição que o noivo não pode ver a noiva, né? Antes, né? No vestido e tal, não pode ver a noiva antes da cerimônia. Mas, né? Não sei como é que isso funciona na divindade, mas o próprio Cristo que está nos lavando, o próprio noivo está nos preparando para o dia do casamento, né? Então, esse processo precisa continuar até que sejamos uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem qualquer coisa semelhante. Ele podia ter dado uma descrição um pouco menos exigente, não é? Mas é uma igreja. Quando Deus quer enfatizar uma coisa, assim, ele fala, depois ele fala de outra forma, se repete, enfatiza. Uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante. E se você ainda não entendeu, santa e irrepreensível. Então, essa é a visão de Deus, essa é a visão que Deus nos deu. Isso aqui não é depois da vinda de Jesus, a apresentação da noiva é para a volta dele. Não tem como eu pegar esse texto e dizer, não, isso aqui é depois, isso aqui não é para agora. Não, isso tem que ser realmente o final do processo antes da vinda de Jesus. E agora também em 2 Coríntios 11, pode ser um pouquinho menos enfática a passagem, mas eu gosto muito de ver esse versículo em 2 Coríntios 11, versículo 2. Aí você está roubando o texto. Era para hoje? Não. É para hoje? Outra característica do ladrão. Outro o quê? Outra característica do ladrão que a gente não
Pois é, né? Tá me chamando de ladrão aqui. Por duas ou três testemunhas, toda palavra será confirmada. Sheuma. 2 Coríntios 11, 2. Porque tenho ciúme de vós. E esse ciúme vem de Deus. Pois vos prometi em casamento a um único marido, que é Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Então, todo o esforço, Paulo é uma pessoa que aparece muito a paixão dele através das cartas. Quanto que ele brigava, quanto que ele chamava atenção, quanto que ele falava. Ele dizia: eu tenho ciúme de vocês estão dividindo a sua atenção, vocês não estão se tornando essa virgem pura, mas eu vos prometi em casamento a um único marido, que é Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Então aqui tem o coração de Paulo e o coração de todos os ministros e de todos nós. Aqui Paulo está fazendo o papel, ele faz parte, nós vamos falar depois sobre isso, essa relação entre os ministérios e a igreja, mas Paulo faz parte da igreja, mas ele está sendo um instrumento de Deus, como se Cristo, agindo através dele, está apresentando a igreja para ser apresentada ao próprio Cristo. Então, essa astúcia da serpente, nós precisamos nos preparar, precisamos nos proteger contra toda a astúcia do inimigo. Por isso, nós precisamos entender o que Satanás está fazendo, o que ele quer fazer, qual que é a grande jogada dele, o que ele quer fazer dentro da igreja, quais são os vírus que ele está plantando, quais são as sementes. E isso é um processo muito difícil. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós não devemos atacar pessoas, nós não estamos aqui para nos tornarmos pessoas superiores, pessoas críticas, pessoas que sabem melhor do que as outras igrejas. Deus precisa nos livrar desse tipo de atitude, porque isso não vai nos aproximar da noiva. Isso faz parte também, isso é uma outra parte da tática do inimigo. O inimigo ou quer enganar, ou quer nos tornar soberbos, achando que nós já sabemos qual é a coisa certa, nos achando superiores aos outros. Isso não vai nos fazer mais puros, mais parte dessa simplicidade de Cristo. Então, precisamos entender que existem vírus, existem coisas muito nocivas entrando no seio da igreja, mas precisamos tomar muito cuidado para que a gente não comece a atacar isso de uma forma que nos torne também uma parte um participante de um espírito que vai nos separar da verdadeira simplicidade e quebrantamento que há em Cristo Jesus. E eu quero ler também, aqui já entrando na segunda parte do processo. Então, a noiva precisa ser preparada, e esses processos, eles não são propriamente, termina um completamente antes de entrar no outro. São processos que acontecem simultaneamente. A preparação da noiva e vários estágios de dores de parto,
embora, logicamente, a verdadeira dor de parto para dar à luz é algo que vai acontecer no fim, quando a igreja estiver realmente preparada, aí sim que vai nascer o filho varão. Mas as dores de parto, esse é um processo que continua durante todo o processo da preparação da noiva. Porque Paulo, vamos ver em Gálatas aqui, Gálatas 3, esse aqui é Paulo com ciúme. Nós lemos em 2 Coríntios 11, né, como Paulo tem ciúme, e aqui nós vemos uma outra evidência de um Paulo ciumento, de um Paulo que está realmente irado, e ele faz isso, e essa é a parte que é tão difícil, porque ele não tinha medo de falar, olha, estão seduzindo, e é isso especificamente. Ele não falava geral, são aqueles que estão ensinando vocês a voltarem para o legalismo, são aqueles que estão tirando vocês da simplicidade, da graça de Deus. Então Gálatas 3 começa assim: ó Gálatas insensatos. Alguém tem a mensagem aí? A Bíblia, a mensagem? Que diz? Que palavra? Só me ocorreu essa ideia assim, porque quando a gente lê esses termos assim, bem insensato, né? É um termo correto, um termo bem polido, mas eu acho que quando Paulo falou insensato, ele deve ter usado uma palavra um pouco mais, assim, né? Uma coisa mais forte, né? Na linguagem da hoje diz, ó Gálatas sem juízo. Sem juízo, sem noção. Gálatas 3:1. Quem enfeitiçou, mas quem vos seduziu. Mas eu queria saber esse insensato, se tem um termo um pouco mais... Meus queridos Gálatas, vocês ficaram malucos? Vocês ficaram malucos? Eu pensei que talvez ele usasse alguma palavra como idiota, como, né? Alguém vos enfeitiçou. Então, assim, eu queria dizer assim, que quando ele falou isso aqui, não era um termo assim, muito comportadinho, não. Assim, ele está chamando a atenção, assim, oh, Gálatas, malucos, o que aconteceu? Vocês foram acreditar, vocês foram seduzidos, enfeitiçados, porque foi diante de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Vocês viram. Assim, se vocês nunca tivessem visto, vocês nunca soubessem, mas vocês receberam a revelação de quem é Jesus. E aí ele vai falar assim sobre o legalismo, mas assim, eu queria só dar esse exemplo, né, de como Paulo tinha ciúme e como ele lutava, como ele batalhava contra essas coisas que nós temos enumerado, assim, das coisas que Satanás introduz dentro da igreja para tentar nos tirar da simplicidade, para nos tirar daquilo que realmente é a nossa base. E depois no capítulo 4, Gálatas 4, versículo 19, ele diz, esse texto aqui é muito marcante. Gálatas 4:19, meus filhos, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Meus filhos, por quem sofro de novo. Então, porque Paulo já tinha sofrido para dar a luz a essas pessoas, né, para levar a Jesus, para eles nascerem de novo, e agora eles estão sendo seduzidos para fugir da simplicidade, da graça verdadeira, e aí ele fala assim, meus filhos, por quem eu sofro de novo, dores de parto. Irmãos, esse processo de formar essa igreja gloriosa é um processo longo, é um processo doloroso. Existe um aspecto em que Deus trabalha com uma geração, com pessoas específicas, com uma geração. Existe também um processo que você pode olhar ao longo da história,
que representa esse longo processo de Deus, que a gente não compreende perfeitamente, mas que a gente sabe que não é uma coisa simples e não é uma coisa que não cause dor a Deus. Você estudar a história da igreja, estudar a história dos judeus, como tenho comentado, quantas gerações, vez após vez, a gente conhece muito essas histórias grandes, né, como o Holocausto, mas quantos holocaustos menores os judeus sofreram na história? E quantos holocaustos, quantos sofrimentos a verdadeira igreja de Jesus tem sofrido ao longo da história? Não só em perseguições físicas, mas em processos dolorosos. Pega uma biografia, né? Acho que o Eliezer sempre recomenda as biografias. Eu fico pensando, a gente tem várias biografias lá não aqui conosco, mas assim, na editora, poucas pessoas leem biografias. Eu fico impressionado, porque biografia é uma coisa tão maravilhoso você ver como Deus agiu na vida de outras pessoas, homens, mulheres de Deus, o que sofreram, as coisas que tiveram que passar. Nessa próxima revista Impacto, que ainda não saiu, eu fiz um pequeno resumo de uma biografia de uma missionária escocesa, parece, que foi para a Índia, Amy Carmichael. Que mulher que passou por tanta coisa. Ela tinha uma enfermidade antes de ir para o campo missionário. Ela sofria de uma doença, nevralgia, uma coisa que causa dores terríveis. Às vezes ela ficava impossibilitada de sair do quarto por dias, às vezes por semanas. E essa moça solteira, doente, foi para a Índia para enfrentar toda aquela... Ela nem sabia o que ela ia enfrentar lá, mas chegando lá ela começou a enfrentar uma prática terrível. Mas, leia a próxima revista Impacto, aí vocês vão contar tudo aqui agora. Mas que sofrimento essa mulher passou durante toda a vida dela. Isso é uma dor de parto. Quando ela já estava sendo usada por Deus na Índia, ela estava numa casa onde estavam reformando a casa, os pedreiros tinham feito, acho que uma vala por alguma coisa assim na reforma, estava de noite, ela caiu nesse buraco, lesou a coluna vertebral, a medula espinhal dela. Ela ficou o resto da vida mais 20 anos, pior do que antes. E essa mulher foi usada por Deus para mudar uma prática terrível na Índia. Isso é dor de parto. Gente, nós temos que ler essas biografias, nós temos que entender quais são as coisas que os servos de Deus passam, a igreja passa, o próprio Deus passa, muitas dores de parto, muito sofrimento, para que essa igreja gloriosa possa vir à luz. Quantas meninas que seriam castigadas para o resto da vida na prostituição cultural foram libertas por causa dessa missionária. Então, meus irmãos, isso é tremendo, isso é uma coisa que Paulo estava sentindo. Não é só um processo inicial, não é só, existe uma dor de parto para que alguém realmente venha a Jesus. Existe uma dor de parto que os pais precisam passar para que seus filhos possam verdadeiramente conhecer a Deus. Sabia disso? A dor de parto não é só da mãe. Pais, alô? Pais, os homens passam dores de parto, devem passar dores de parto também. Paulo estava sentindo dores de parto para que os Gálatas pudessem não só nascer de novo, mas pudessem ter Cristo formado neles. Os pais precisam passar, não é por uma dor de parto até que o filho... Não, meu filho é salvo, não importa o que aconteça com ele, mas ele já está no caminho certo. Não, são muitas dores de parto. Filho, eu não estou querendo dizer que ter filho é um sofrimento. Ter filho é a melhor coisa que tem. Não tem nada melhor do que ter muitos filhos.
Os filhos são uma alegria constante, mas eu estou dizendo que paternidade, maternidade não é só um ato inicial, nem naturalmente e nem espiritualmente. Isso é um processo longo, em que cada etapa é oração, intercessão, acompanhamento. Não é assim, está no caminho, já fiz tudo possível, agora não é mais da minha responsabilidade. Paulo sentia dores de parto até que Cristo fosse formado nos Gálatas. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Colossenses 1, 28. A Ele, Cristo, anunciamos. Colossenses 1, 28. A Ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem, com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia de Deus, que atua poderosamente em mim. Então, esse é o processo para preparar a noiva. Esse é o processo, um processo contínuo. Ok. Eu queria, agora vou ler 2 passagens do Velho Testamento, também sobre dores de parto. E uma das coisas que eu mencionei ontem, que Apocalipse 12, essa visão de Apocalipse 12, da mulher ali dando à luz um filho, são poucas pessoas hoje, e mesmo na história, assim, a gente não tem muitas pessoas que conseguiram ver nessa visão de Apocalipse 12 a visão da igreja dando à luz. Não é um conceito muito comum, mas para que não fique só como uma revelação muito particular, muito estranha, eu queria ler essas 2 passagens no Velho Testamento. Um é em Miqueias. Agora vai passar muitas folhas da Bíblia, né, para até achar Miqueias. Miqueias, capítulo 4. Não são, essas 2 passagens proféticas não são assim muito claras, talvez, com toda certeza, falta bastante entendimento da nossa parte de entender. Eu gosto de ler a profecia, o texto, sempre vendo o contexto. O que ele estava querendo dizer? Porque às vezes a gente pode tirar um versículo, esse versículo isoladamente parece dizer isso, mas o contexto é sempre muito importante, porque o profeta não recebeu esse versículo separado. Foi dentro de um contexto, de uma visão que ele estava transmitindo, de uma palavra que ele estava transmitindo. E nem sempre a gente consegue entender muito. Estão achando? Estão conseguindo achar, Miqueias? Qualquer coisa tem um índice lá na frente, né? Nem sempre o contexto fica muito claro para nós, e nem sempre o contexto era muito claro para o profeta, porque ele via, como já mencionamos, ele via a primeira vinda e a segunda, às vezes tudo misturado. Então, nós vamos ler esse texto que começa, não vou ler todo o capítulo 4 de Miqueias, mas ele começa, capítulo 4, versículo 1, é um texto quase que idêntico a Isaías 2, é uma profecia que normalmente nós associamos com o reino milenar. Então ele fala, ele vai lá na frente, vê assim o reino eterno, começa a falar de quando a lei vai sair de Sião e todas as nações vão subir lá para conhecer a lei de Deus, e não vai ter mais guerra, todo mundo vai estar em paz. Então é uma visão do reino milenar. Mas depois ele volta, e no versículo 6, eu vou começar no versículo 6, Miqueias 4, 6, diz o Senhor: naquele dia reunirei os que tropeçam,
e ajuntarei os que foram expulsos, e os que eu afligi. Miqueias, só para a gente situar um pouco na história, Miqueias é um contemporâneo de Isaías. Ele está falando na época em que as 10 tribos, o reino dividido, né, as 10 tribos vão ser levados cativeiro para a Síria. Então ele está bem antes, mais de 100 anos antes do cativeiro de Judá. Mas ele vai falando sobre coisas lá na frente. Então ele está falando, naquele dia reunirei os que tropeçam, ajuntarei os que foram expulsos e os que eu afligi. Então tudo isso aqui é um processo de Deus. Deus, durante a história, e durante toda a história da igreja, como foi no tempo de Israel, Deus multiplicou uma descendência de Abraão. Deus multiplica a descendência daqueles que creem em Jesus, mas Ele multiplica e depois Ele vai peneirando, depois Ele vai apurando, porque existe um processo de apuração. Só para ver isso melhor, guarde esse lugar, nós vamos voltar para Miqueias 4, mas tem vários textos que falam de remanescente, mas tem um que é muito sério, que é Isaías 6, Isaías 6, naquela visão que Isaías teve do trono de Deus. Isaías vê o trono de Deus, a santidade de Deus, se sente impuro. Depois, versículo 8, Isaías 6:8, ele ouve a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem irá por nós? E ele fala assim: aqui estou eu, envia-me. E aí Deus fala com ele: vai. E qual que era a mensagem que Isaías tinha que pregar? A gente sempre lê esse capítulo até aqui, né? Assim, Isaías vê a glória de Deus, ele se sente impuro, aí vem um anjo, toca os lábios, ele tem os lábios purificados, né? Essa parte todo mundo lembra bem, né? Aí, no fim, Deus fala assim: e agora, quem irá por nós? E Isaías fala assim: eis-me aqui, estou aqui, pode me enviar. Já fui purificado, pode me enviar. Aí Deus fala assim, né? Isaías fala assim: bom, pode me enviar, o que eu vou falar? Aí eu vou resumir esse texto mais ou menos assim: vai, Isaías, fala assim, eu vou falar, mas ninguém vai entender. Essa é a mensagem. Eu vou falar aqui, mas ninguém vai entender nada. Todo mundo está com o coração duro e ninguém vai conseguir enxergar. Vocês estão ouvindo, mas não estão percebendo. Vocês estão vendo, mas não estão realmente enxergando de verdade. Então, nossa, que mensagem, né? Que missão! Falar com o povo assim: olha, isso aqui é a palavra de Deus, mas ninguém vai entender. E aí Isaías fala assim: e depois? Depois dessa palavra, o que vem depois? Ele fala assim: até quando? Versículo 11. Até quando que vai ficar assim? Eu vou ter que ficar falando que ninguém vai entender nada? E aqui Deus fala de um processo de apurar, de um processo de Deus trabalhar na vida das pessoas, na vida da nação dele. E eu fico pensando, você lê, são 3 versículos até o fim do capítulo. Até quando? Versículo 11. Ele respondeu: até que as cidades estejam assoladas e fiquem sem habitantes, as casas sem moradores, e até esteja completamente desolada. Mas depois eu vou falar para quem então? Não vai ter mais ninguém na cidade, acabou tudo. Até então que vai ter essa palavra dura. E o Senhor tenha lançado toda a população para longe dela, e a terra esteja totalmente abandonada. Mas se ainda restar nela a 10ª parte, tem um restinho, ela também será destruída. Sabe assim, é um processo de apurar de novo, e vai de novo, e apura de novo, como o terebinto e o carvalho, que depois de derrubados, ainda deixam o toco, e finalmente tem a esperança. A santa semente
é o seu toco. Então, meus irmãos, tem um processo de apurar, tem um processo de purificar. Essa mulher de Apocalipse 12, ela não brotou do nada, de repente, assim, estalar de dedos, não. Essa mulher, como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, e está constantemente se entregando, e Paulo está sentindo dores de parto de novo, e está acontecendo esse processo. Ok, Miqueias 4 de novo, então vamos voltar lá. Então, quando Deus fala, naquele dia, reunirei os que tropeçam, ajuntarei os que foram expulsos, e os que eu afligi, farei um remanescente dos que tropeçam. Onde que Deus está conseguindo a igreja gloriosa dele? Vocês perceberam aqui? Aonde que ele está conseguindo? Daqueles que sofreram, daqueles que foram afligidos por Deus. Farei um remanescente dos que tropeçam, uma nação poderosa dos que tinham sido expulsos. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Então ele está dando essa visão, esse monte do Senhor que aparece no início do capítulo 4, que vai ser levado sobre todos os montes. Esse monte é povoado de pessoas que foram tratadas por Deus, foram apuradas, que passaram pela mão de Deus nesse processo de aperfeiçoamento e purificação. Versículo 8: E a ti, ó torre do rebanho, montanha da filha de Sião, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Então vai ter uma nação poderosa, vai ter uma noiva gloriosa, mas depois da noiva ser gloriosa, aí vem o versículo 9. E agora, por que gritas tanto? Por acaso não tens rei? O teu conselheiro morreu para que tivesses tantas dores como uma mulher no parto? Ó filha de Sião, sofre dores e trabalha como uma mulher no parto, porque agora sairás da cidade. Ele pode estar voltando, porque a visão vai lá na frente e volta. Então esse aqui, ele pode estar se referindo até ao processo do cativeiro aqui, porque ele fala, sofre dores e trabalha como a mulher no parto, porque agora sairás da cidade, morarás no campo e virás a Babilônia. Gente, isso aqui é só por isso que assim, é importante situar o profeta, porque nessa época que ele estava profetizando, Babilônia não era nada. Quem era poderoso na época de Miqueias era a Síria. Babilônia não tinha despontado como uma potência. Isso vai acontecer mais de 100 anos depois. Então isso aqui é uma profecia tremenda, que ele está dizendo que o povo de Deus ainda vai para Babilônia. Mas ali serás libertada, ali o Senhor te salvará da mão dos inimigos. Então existe esse processo histórico, existiu nesse tempo do Velho Testamento, para que Jesus pudesse vir, mas eu queria chamar a atenção para o fato, eu estou querendo assim, só dar um pequeno embasamento bíblico para essa visão de Apocalipse 12. Muitas pessoas acham que Apocalipse 12 está falando sobre Jesus, o nascimento de Jesus. Como eu falei ontem, não vejo nenhuma possibilidade disso, porque está totalmente fora do contexto da visão de João no Apocalipse, porque ele não está falando mais sobre a vinda de Jesus. Jesus já tinha vindo. Mas, então, essa profecia das dores de parto da filha de Sião não está falando sobre a vinda do Messias apenas. Nós vamos seguir e ver que aqui está falando de algo maior, depois tem uma outra profecia que confirma isso. Então, ele está falando sobre o reino que vai ser restaurado em Sião, povo que é apurado por Deus. Isso aconteceu muito parcialmente, mas aconteceu no Velho Testamento, no cativeiro. Eles foram
purificados de uma vez por todas da idolatria. Isso é um fato histórico. Os judeus que sempre caíam, a história inteira, desde quando eles entraram na Terra Prometida, tempo dos juízes, tempo dos reis, principalmente do reino dividido, era assim, uma hora idolatria, às vezes se libertando um pouquinho. A nação de Israel estava sempre lutando com a idolatria. Eles foram para a Babilônia e quando voltaram, nunca mais voltaram para a idolatria. Tiveram outros problemas que nós já vimos com Pedro nesse outro período, mas assim, é um fato significativo de que eles foram para a Babilônia e nunca mais se contaminaram com idolatria. Agora, versículo 11, muitas nações se reúnem contra ti e dizem, que ela seja profanada e os nossos olhos vejam o seu desejo sobre Sião. Isso já aconteceu muitas vezes na história, mas essa profecia é principalmente olhando para o final, e isso está acontecendo e vai acontecer muito mais, literalmente, com a nação de Israel, que as nações vão se reunir contra essa nação. Mas, versículo 12, eles não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu propósito, porque as ajuntou como feixes dentro da eira. Ó filho de Sião, levanta-te e debulha, porque eu farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas. Tu esmagarás muitos povos e dedicarás o seu ganho ao Senhor, os seus bens ao Senhor de toda a terra. Então eu estou querendo só dar assim, eu sei que talvez essa passagem seja difícil de assimilar o que ele está querendo dizer, mas ele está falando de restauração como resultado da dor de parto. Ele está falando sobre a filha de Sião, a nação de Israel, que representa também toda a igreja, que é restaurada, sofre dores de parto, mas aí vem à luz o reino de Deus e o governo de Deus sobre toda a terra. O livro de Apocalipse, João recebeu em visão, mas é impressionante isso, várias pessoas têm chamado atenção a isso, que as visões que João recebia, quase tudo, em quase todas as visões, eram porções que Deus estava trazendo para ele de toda a palavra de Deus. Apocalipse é o livro que mais cita todos os outros livros da Bíblia. Então, por isso que Apocalipse é a consumação de tudo. E quase todos os símbolos, essa mulher com filho varão, isso vem do Velho Testamento. As dores de parto vêm do Velho Testamento. Capítulo 5, seguindo aqui. Agora reúne tuas tropas, ó filho de tropas, pois há um cerco contra nós. Com uma vara ferirão o governante de Israel na face. Isso aconteceu com Jesus. Mas tu, Belém, Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti, para mim, aquele que reinará sobre Israel. Então ele está falando sobre a primeira vinda, que foi em Belém que Jesus nasceu. Lembra aquela história de Herodes, que os três, né? A ideia está tão na mente que a gente fala assim, está na Bíblia escrito que tinha 3, mas não fala que tinha 3. Mas aqueles homens sábios, aqueles sábios que vieram do Oriente, que viram a estrela, foram falar com Herodes, que estava nascendo um rei. Quando eles foram embora, o rei Herodes chamou os sábios dos judeus para dizer, mas eles não falaram onde que vai ser, onde que Jesus vai nascer. Eles foram buscar nessa passagem aqui, para falar com Herodes, ele vai nascer em Belém. E foi por isso que ele matou todas as crianças de Belém. Mas isso está falando da primeira vinda ou da segunda, no versículo 2? Primeira. Só da primeira? Lê o versículo inteiro. Sairá de ti, para mim, aquele que reinará sobre Israel. Então ele fala da primeira vinda, mas ele fala do que Jesus vai fazer na segunda vinda. Percebe? Como ele está olhando lá para frente e vendo a segunda vinda, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto,
Versículo 3. Tu os entregarás até que a parturiente dê a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos israelitas. Então aqui é uma visão que tem bastante coisa assim. Tem coisa da primeira vinda, tem coisa da segunda, mas ele está falando sobre um dar à luz que não é só o nascimento de Jesus na primeira vinda. É isso que eu queria que vocês notassem, que ele está falando muito sobre o que vai acontecer na segunda vinda, e antes da segunda vinda, essa nação apurada, preparada por Deus, precisa dar à luz a alguma coisa. Quem é o filho? Ok. Mas ainda uma passagem rapidinho em Isaías 66. Miqueias? O que eu li em Isaías 6, acho que do versículo 8 até o final do capítulo. Agora, Isaías 66. Bom, o final do livro de Isaías está falando, o final do capítulo 65 está falando sobre o reino milenário, está falando muito sobre a segunda vinda. Versículo 5, 66, 5. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra. Vossos irmãos que vos odeiam. Então nós temos a guerra entre as duas linhagens. E a linhagem da serpente, ela, infelizmente, ela percorre dentro da igreja também. Então nós temos uma guerra entre aqueles que vos odeiam e vos lançam para longe por causa do meu nome. Disseram que o Senhor seja glorificado para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão envergonhados. Uma voz de grande tumulto vem da cidade, uma voz do templo, é a voz do Senhor que dá recompensa aos seus inimigos. E aí ele fala sobre essa dor de parto, um pouco mais claro do que em Miqueias. Deu à luz antes que entrasse em trabalho de parto. Deu à luz um filho antes que lhe viessem as dores. Quem jamais ouviu isso? Quem viu coisa semelhante? Por acaso seria possível fazer nascer uma terra num só dia? Então, há várias opiniões sobre esse versículo 7, se ele está dizendo que vai ter realmente um filho sem dor de parto, ou se ele está só perguntando, que coisa absurda. Onde já se ouviu falar de ter um filho sem ter dores de parto? E é interessante que no versículo 8 que fala assim, pois, por acaso, seria possível fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo que Sião entrou em trabalho de parto, deu à luz seus filhos. Então está muito claro aqui que não está falando do nascimento de Jesus, está falando sobre Sião, dar à luz seus filhos. Algumas pessoas aplicam isso e tem com certeza uma aplicação. Várias pessoas encontram nesse versículo 8 um cumprimento quando Israel nasceu. Será que uma nação pode nascer num dia, mas Israel foi organizado como nação em 1948, então fala assim, olha, está vendo? Realmente, agora, é impossível você falar, mesmo sobre Israel se tornar nação num só dia. Quantas dores de parto? Alguém que conhece a história de Israel sabe que houve muitas dores de parto antes de se tornar uma nação e depois de se tornar uma nação, né? Então, realmente não tem nascimento sem dores de parto. Mas tem o versículo 9, diz o Senhor, por acaso iniciarei o parto e não farei nascer? Diz o teu Deus, por acaso eu que faço nascer impedirei o parto? Então, isso aqui tudo está dizendo assim, vai ter uma mulher, como nós falamos, vai ter uma mulher gloriosa, vai ter uma mulher preparada, e ela vai dar à luz a um filho. Amém, irmãos? Essa é a nossa esperança. Então, depois na sequência, ele fala assim, regozijai-vos com Jerusalém,
alegrai-vos por ela, vós todos que a amais. Ele fala sobre o resultado desse filho que nasce, filho coletivo, filho plural, que nasce de Sião e traz muita alegria, e depois fala, no versículo 15, fala da segunda vinda, descreve a segunda vinda no versículo 15 em diante. Ok, então isso só para dar um pouquinho de base para dizer que quando João viu a mulher dando à luz a um filho em Apocalipse 12, ele tinha base, né? A gente não sabe até que ponto que João lembrava dos textos quando ele recebia a visão, mas como muitas pessoas têm falado, a gente precisa ler muita palavra, precisa conhecer muita palavra, para que o espírito de profecia possa vivificar aquilo que está já dentro de nós, amém? Então isso é muito, muito importante. Eu quero só, finalizando, não dizer quem é o filho. Nós vamos falar sobre o filho, eu vou dar uma ideia já, mas antes de falar do filho, eu queria falar mais uma coisa que tem me ocorrido bastante. Quando estava dando esse estudo em Americana, isso veio bastante para mim, a ideia assim, quem é essa mulher gloriosa? Aquilo que temos falado, precisa ter, Deus vai apurar, Deus está purificando, isso já tem acontecido muito, vai continuar acontecendo, não sabemos até onde vai, mas uma das nossas dificuldades, eu só queria terminar assim, essa ideia da mulher com esse símbolo, com essa ideia, não muito espiritual, mas um conto de fadas, que me vem sempre à cabeça quando estou falando sobre essa mulher que a gente não consegue ver, que a gente não consegue discernir, parece que cada vez que passa estamos mais longe de ver a mulher gloriosa. Eu fico me lembrando de Cinderela. Não é um texto bíblico, mas eu fico me lembrando de Cinderela. Por que eu me lembro de Cinderela? Alguém tem alguma ideia? O que aconteceu com Cinderela? Cinderela era uma moça bonita, mas ninguém via a beleza dela. Ninguém enxergava, porque ela estava sendo judiada, perseguida por aquela mulher, pelas duas filhas dela, e ninguém conseguia ver. Todo mundo já deve ter visto, eu não sou bom para guardar nomes de filmes, nem quem era atriz, mas tem muitos filmes que você vê assim, uma atriz muito bonita fazendo um papel de uma pessoa pobre, e você, gente, essa é aquela, né, atriz? Essa que está fazendo esse papel de uma pessoa pobre, de uma pessoa judiada, assim, ela se arruma de uma forma que você não consegue ver realmente a beleza dela. Por que isso me vem? Porque a igreja de Jesus, hoje, não é o que nós estamos enxergando. Existe, eu não estou dizendo que ela não precisa ficar muito mais bonita do que está. Mas eu tenho pensado muito assim, como que nós vamos enxergar essa igreja gloriosa? Como que ela vai aparecer? Será que nós vamos, de repente, ver uma igreja toda estruturada? Eu sei que Deus vai fazer muita coisa, restaurando ministérios, restaurando ordem no lar. Eu sei que Deus vai fazer muita coisa bonita. Mas para quem tem olhos para ver, tem uma igreja linda por aí. Nos países comunistas, nos países, a gente está acostumado a falar comunista, mas hoje é mais os islâmicos, né? Nos lugares onde estão sendo perseguidos, o que Michel falou ontem, tem muitas pessoas orando no Egito, né? Em lugares onde a gente não imaginaria, Irã, dizem que já houve assim, mais de 1 milhão de conversões, não sei, falam de alguns números grandes no Irã. E não só lá, tem uma igreja bonita dentro das instituições. Dentro das instituições. Não é a instituição que é bonita, não.
Mas dentro das instituições tem um povo, tem pessoas puras, tem pessoas buscando a Deus, tem pessoas sendo preparadas, apuradas, como vinho, sendo passado de vaso em vaso. Tem pessoas sendo tocadas por Deus. Vocês conseguem ver? Tem isso, já está acontecendo. Nós precisamos começar a ter olhos para ver que Deus está mexendo, que Deus está chamando, que Deus está preparando as pessoas. Amém? Então, essa visão de Cinderela, eu acho que ajuda a gente a pensar que essa noiva linda, quando Cinderela foi dançar com o príncipe, as outras pessoas nem conheciam, nem sabiam quem ela era, porque não conseguiram reconhecer. Mas ela está sendo preparada e Deus gosta de fazer isso. A igreja que vai surpreender Satanás. E quem que falou vai surpreender, às vezes até a gente mesmo. Vai nos surpreender. Você fez essa comparação com Cinderela, eu estava pensando aqui, ela mesmo desarrumada, mesmo sem um toque de etiqueta, de salão, de alguma coisa assim, mas ela é bonita naturalmente. Sim. Tem uma beleza natural. Tem Exatamente. pessoas que a gente conhece e vê que não está arrumada, mas você olha assim, você Sim. consegue enxergar uma beleza natural. E outra vez é aquilo que a gente falou sobre a primeira vinda de Jesus. As pessoas não viam nele a beleza. Então existe uma beleza que o mundo não vai ver, e cuidado que talvez a gente não veja também. Então nós precisamos aprender a ver a beleza que Deus está formando, que Deus está fazendo e que não aparece, porque a beleza para Deus é bem diferente da beleza que o mundo procura, que o mundo quer, né? Que às vezes, aí tem um oposto, tem a pessoa que é bonita e não está arrumada, então você não enxerga, e tem a pessoa que é toda arrumada e que na verdade não é bonita, mas ela parece bonita porque se arrumou de uma determinada forma e as pessoas olham assim, uau, que coisa bonita, e Deus está querendo ver um outro tipo de beleza, amém? Uma outra coisa que está acontecendo. Essa percepção, visão, nos traz cura. Isso. Bom, para que vocês não fiquem frustrados, eu vou então terminar para a gente dar sequência amanhã. O que é esse filho que Deus está esperando? Então, só vou terminar com mostrando o que eu vejo no livro de Apocalipse, e amanhã a gente desenvolve isso um pouco mais. Bom, existem então 3 figuras no livro de Apocalipse que mostram o que é esse filho que Deus está esperando. Então, a noiva, né? Deus está esperando uma noiva para casar com seu filho, e essa noiva vai dar à luz um filho. Aí amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação entre a noiva, mas a noiva, o filho é alguém diferente, não é tudo a igreja, como é que fica isso? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, nós temos no livro de Apocalipse 3 figuras diferentes que representam Deus quer uma noiva, mas Ele quer que essa noiva gere algo antes da vinda de Jesus. O que a noiva vai gerar? Então, em primeiro lugar, ela gera no Apocalipse 12, o filho varão. Essa é a primeira figura que a gente já viu no livro, no capítulo 12. Okay? Então, em primeiro lugar, um filho varão. O filho varão, amanhã a gente vai ver assim, esse filho varão, por que eu não posso dizer que é Jesus, quando ele veio a primeira vez? O que fala que o filho varão vai fazer? Apocalipse 12. Mas esse filho que nasce, qual que é a missão dele? Ele nasce para fazer o quê? Apocalipse 12, versículo 5. Reger todas as nações com cetro de ferro. Ok?
Então, amanhã a gente vê assim, isso, biblicamente, é só Jesus que faz isso? Sim ou não? Aí nós vamos ver. Ok, então, o filho varão, ele tem essa função, ele nasce para poder governar as nações. E ele é arrebatado ao trono de Deus, né? Acontece a guerra lá, então são coisas que se relacionam com ele. Voltando um capítulo, em Apocalipse, capítulo 11, nós temos uma outra figura, que são as duas testemunhas. Descreve em Apocalipse 11. Se você tiver algum tempo, não lembrar quem são as duas testemunhas, o que fazem, dá uma lidinha em Apocalipse 11. Amanhã vamos falar um pouco sobre isso. Então, as duas testemunhas. E a terceira figura que nós temos, aparece duas vezes no livro de Apocalipse, é um grupo chamado 144.000. Esse grupo aparece no capítulo 7 e depois, novamente, no capítulo 14. Esses três grupos, essas três figuras, representam o que Deus quer que a igreja produza. Tem que ter uma noiva preparada, perfeita, e esta noiva vai dar à luz algo que é importante. Esse é o trabalho que Jesus sofreu na cruz para produzir isso antes da vinda de Jesus. Isso vai glorificar Jesus, isso vai fazer com que Jesus seja admirado na terra. Existem várias opiniões sobre quem são esses três grupos, essas três figuras. Muitas pessoas que a gente respeita profundamente pensam que são coisas distintas. Pessoalmente, foi uma visão, assim, uma interpretação que o meu pai tinha, que era as três representam as mesmas pessoas, é o mesmo grupo. Mas isso não tem importância. Amanhã nós vamos ver, assim, o importante é entender que todos os três saem da igreja, não são de fora da igreja. Então, são gerados pela igreja, todas fazem parte da igreja. O filho varão nasce da igreja. As duas testemunhas são distintas da igreja, porque fala as duas testemunhas e fala do candelabro. O candelabro é a igreja. Então, tem as duas testemunhas e tem o candelabro. É uma coisa distinta, mas faz parte, é muito intimamente ligado. Os 144.000 são selados de todas as tribos de Israel. Então, fazem parte do povo de Deus, mas representam um grupo separado. Então, isso ao mesmo tempo é algo muito importante, muito significativo. Deus quer produzir alguma coisa, é distinto da igreja de alguma forma, mas é muito perigoso a gente olhar para isso como uma elite, como um grupo superior. Então, amanhã nós vamos falar sobre isso. Esse é o filho que Deus está esperando, o trabalho perfeito de Jesus na cruz é para produzir uma noiva perfeita que produza isso. Então, isso nós precisamos entender melhor o que é. Acho que o Eliasaf já falou desse livreto, 9 divisões da Bíblia. Esse aqui é o último livreto da série. E esses são os últimos fascículos que serão produzidos como fascículo. Mas vem uma coisa muito melhor do que isso, que é o livro completo. Mas se você quiser já ir olhando isso aqui, todo esse assunto desses três grupos, e os vencedores e o restante da igreja, trata de uma forma bem interessante. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo amanhã. Então, se você quiser esse livreto, ele fala sobre esse assunto dentro do livro de Apocalipse. Eu já recomendei aquelas revistas, né? Tem Porque Jesus Não Voltou Ainda, é gratuito, sem ter uns defeitinhos na capa, mas o interior está perfeito, tá? Então, o conteúdo, né, Cinderela lá dentro está perfeito, não tem defeito nenhum, é só a aparência externa que está ruim.
Mas porque Jesus não voltou ainda, quem conhece a revista Impacto sabe que esses assuntos não são assuntos que envelhecem, que depois você não precisa mais, assim, é uma revista de 5 anos. Você está lendo uma revista de 5 anos atrás? Está lendo uma revista que foi publicada há 10 anos? É como se fosse um livrinho, né? Não tem diferença nenhuma. É um conteúdo que custou caro, não em dinheiro, mas custou caro, em dinheiro também, mas custou caro para produzir, tempo, pessoas buscando a Deus. A Grande Mentira é uma revista que fala sobre o engano de Satanás, é muito interessante sobre essa estratégia de Satanás de enganar, e a Igreja que Surpreenderá Satanás, né? São indicações para você meditar mais sobre isso. E tem esse livro aqui, que pouca gente conhece, acho que nunca foi muito divulgado, Como Vencer Satanás e o Reino das Trevas, escrito por Gordon Lindsay. Não fala exatamente o que, não tem tanto a ver com o que eu estou falando aqui sobre a estratégia de Satanás, mas é o melhor livro, e quase que o único que eu conheço, que trata de uma forma bíblica, sem nada de extrapolação, é muito bíblico, mas pega assim realmente as implicações da queda de Lúcifer. Ele conta toda a história de como Lúcifer caiu e quais as implicações. Isso tem muito a ver com quem Satanás é, e é muito bíblico. Depois ele fala sobre outras coisas, sobre lutar contra Satanás e várias estratégias assim, de Satanás, mais no sentido individual. Mas é um livro muito bíblico e muito bom, e quase ninguém conhece isso. É um assunto que não é tão visto na Bíblia. Esse livro não é a variação daquele Satanás vive ativo do planeta Terra? Não. Que aquele é um pouco mais escatológico, né? Não foi. Acho que eu acho que não foi ele, não. Senhor, nós queremos colocar nossas vidas diante de Ti nesse momento, Senhor. Ó Deus, estamos falando sobre coisas que, na verdade, vão muito além do nosso alcance, mas ao mesmo tempo tem muito a ver conosco, Senhor. Porque nós estamos vivendo nessa época em que haverá uma grande manifestação do reino das trevas, como nunca antes, porque aquilo que estava impedindo o mistério da iniquidade de se revelar plenamente vai ser retirado. O Senhor vai tirar os obstáculos, o Senhor vai tirar aquilo que tem protegido a humanidade até hoje, o Senhor vai tirar, e o reino das trevas vai ter liberdade para se manifestar plenamente, mas não antes do Senhor trabalhar conosco e nos preparar para aquele dia. E nós queremos estar entre aqueles que estão sendo preparados por Ti. Queremos fazer parte da noiva, queremos esperar realmente aquilo que o Senhor está procurando produzir. Nós estamos sendo preparados para sofrermos dores de parto e para darmos à luz aquilo que o Senhor gerou em nós. Por isso o Senhor nos prepara e nos dê entendimento e nos dê disposição, como o Senhor está dando. Ó Deus, preparando os nossos corações e nos dando armas e condições de enfrentar aquele dia, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém.